Olá, tudo bem? Hermano aqui. No vídeo de hoje eu quero compartilhar algo que eu estava lendo na Bíblia e que, quem sabe, é a palavra que você precisa ouvir hoje para você aquietar o seu coração e ir adiante com seus projetos. Eu estava lendo em Jeremias 29. Eu amo esse trecho da Bíblia quando ele fala sobre os pensamentos que Deus diz assim, né? Eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de bem e não de mal, né? Pensamentos para te dar esperança e um futuro. E a tradução que eu curto bastante que diz o seguinte: eu sei os planos que tenho para vocês, planos de fazê-los prosperar e não causar dano, plano para dar a vocês esperança e um futuro. Mas lendo todo o trecho, eu me deparei com uma situação que, sinceramente, você precisa ler isso e quando eu estava estudando, eu sempre cito essa parte que eu citei agora, mas eu vi algo aqui muito interessante para que a gente possa aí pensar um pouco mais sobre as questões da nossa vida, certo? Lendo o trecho todo, a gente percebe que Jeremias, eles estão ali vivendo, tanto Jeremias quanto o povo de Israel, estavam vivendo no exílio na Babilônia, né? Foi um tempo em que Deus deixou eles passar por um processo ali e proposital, né, de 70 anos, para que eles pudessem estar, sei lá, de alguma maneira crescendo em Deus e entendendo os propósitos de Deus, porque eles, na verdade, pecaram contra Deus e Jeremias avisou eles, se eles, né, de alguma maneira, se eles não retrocedessem e fizessem o que era bom aos olhos de Deus, eles sofreriam no exílio. E eles estavam lá exilados. Significa que eles não fizeram exatamente o que era para ser feito. Mas olha que interessante. Jeremias vai entregar a palavra de Deus para as pessoas e Deus foi falando para eles assim, que aquele tempo que eles estavam passando ali era um tempo que o próprio Deus estava estabelecendo para eles, né, como um período ali de aprendizado, um período necessário para que eles pudessem entender, né, o objetivo de tudo aquilo. E ele falou algo interessante sobre que era para que as pessoas acalmassem o coração naquele tempo, porque aquilo que eles estavam passando era um processo na vida deles. Interessante. E que era para eles construírem casas, construir casas, plantar jardins, cultivar os jardins, continuar tendo filhos e dando seus filhos para casamento. E Deus falou assim: continue casando-se, continue cuidando da vida de vocês, porque vai ser um tempo que realmente vocês vão precisar estar aí. Não era a terra deles, não era onde eles gostariam de estar, não era o melhor momento da vida deles. E aí Deus dando essa sugestão, dando esse direcionamento para eles, disse o seguinte: porque eu é que sei os pensamentos que tenho para vocês. Pensamentos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Pensamento de dar a vocês esperança e um futuro. Porque eles estavam todos pensando: Deus esqueceu da gente. Nós viemos aqui e não temos com quem contar, Deus se esqueceu da gente e Deus está zangado com a gente e Deus pensa muito mal sobre nós porque nós realmente pecamos, então Deus está chateado com a gente. Aí Deus disse: não, vocês estão pensando errado. Eu penso para vocês coisas boas, eu quero dar esperança e futuro para vocês, né? Então ele foi contra aquilo que realmente eles estavam pensando. Às vezes nós pensamos assim, né? Que Deus se esqueceu da gente, que aonde nós estamos não é onde Deus quer que a gente esteja. Então, o ponto central desse vídeo que eu quero te chamar a atenção é: floresça onde você está. Faça a casa, cultive os seus jardins e viva a sua felicidade e a sua prosperidade nesse tempo que você está vivendo e onde você está vivendo. Isso nos leva a entender sobre aquela questão da mecânica quântica, que a gente diz o seguinte: eu vou ser próspero quando eu já me sentir próspero. Porque não são as circunstâncias ou a geografia, o local que você está, né? Se você está no Paraná, se você está no Rio de Janeiro, se você está fora do Brasil ou aqui no Brasil. A geografia não limita a prosperidade de Deus na sua vida. Então, às vezes eu já vi muita gente falar isso, né? Que só vai ser feliz quando tiver algo.
só vai realmente ser uma pessoa plena quando ela conquistar aquele objetivo. E às vezes, você e eu, né, possamos estar aí trabalhando em uma circunstância que não é favorável a nós. Morando em um bairro, morando em uma casa que não é aquela que você desejou e também não é aquela que Deus te prometeu, né? Quem sabe você já recebeu promessas de Deus para que você vai ter mansões, que você vai andar de carro importado, que você vai ser uma pessoa próspera, feliz e abundante. Mas no momento que você está vivendo, você não consegue enxergar isso, você não consegue ver essas possibilidades morando em um barraco, morando em um bairro ruim, morando em uma cidade ruim, né? Mas o que Deus quer que você entenda é que você precisa plantar os seus jardins nesse local que você está, para florescer nesse local. Porque a prosperidade e a abundância, ela não está fora de você, ela está dentro. Pelo menos deveria estar dentro da gente. Então, quando a gente fala assim, você precisa ser próspero para atrair a prosperidade. Você precisa ser rico para atrair a riqueza. Então, como que é isso? É você ter dentro de você essa essência, um estilo de vida abundante, mesmo que você esteja vivendo em um barraco. Você tem a promessa de Deus para uma mansão, você sabe que isso vai chegar, mas na sua mente, as questões do consciente diz, não vai acontecer. Não vai. Como é que eu vou ser rico vivendo essa situação? Como é que um dia eu vou ter dinheiro vivendo essa miséria, essa pindaíba, né? Essa aparência de miséria? Porque às vezes são aparências. Porque se você é uma pessoa próspera em você, o exterior não afeta a sua essência. Embora você esteja hoje sem dinheiro na mão, mas você sabendo que o dinheiro vem a você de maneiras crescentes, em quantidades abundantes, e sentir isso e viver de acordo com esse princípio, você vai estar cumprindo aquilo que Deus disse. Olha, construa casas aí nesse local, plante o seu jardim, cultive os seus jardins, sejam felizes aí, né? Casam-se. Enquanto você está aí, viva como se aí fosse o melhor local do mundo. Porque você tem sim uma promessa de vida abundante, você está buscando isso, mas você só vai entender o que é ser próspero de verdade quando você estiver com algumas limitações, e essas limitações podem ser reais e são reais na sua vida, né? Às vezes você não está com dinheiro na carteira, de repente, para pagar um almoço legal, um jantar legal para sua esposa, não está com dinheiro na carteira para viajar, mas se você se sente uma pessoa que tem o mais importante, que é a mentalidade de riqueza, que é o sentimento da realização dentro de você, as paredes que estão te prendendo aí, agora nesse mundo físico, nesse local que você está, não te representam. Na época lá que eles estavam no exílio, aquele país não representava eles. De jeito nenhum, eles estavam sofrendo porque eles realmente não se achavam participantes ali, eles não conseguiam se sentir povo daquele povo. Mas o que Deus estava trabalhando neles era, vocês precisam mudar os seus pensamentos com relação ao que eu penso de vocês. O que vocês pensam sobre você, eu não posso, Deus esqueceu de mim, nunca vou conseguir ser próspero, nunca vou conseguir casar minhas filhas, nunca vou conseguir ter uma casa e um jardim. Quando Deus disse, faça seus jardins aí. Então eu quero deixar essa mensagem para você, que às vezes as circunstâncias que você está vivendo não te deixam prosperar e nem florescer, mas é uma decisão sua, a partir desse vídeo, abrir a sua consciência para florescer onde você está. E aí vem a sua vida, né? Cada um tem uma realidade. Quem sabe para você é um emprego que você está trabalhando ali, mas sabe que ali não é o seu lugar, né? Quem sabe você está vivendo mesmo, como eu falei, em um bairro que você sabe que aquele bairro não é para você. Mas enquanto você rejeitar, resistir a essa circunstância, ela vai persistir na sua vida. Quanto mais você resiste a isso, mais isso persiste na sua vida. Eu vivi um tempo na minha vida em que eu morava numa casa bem simplesinha e
mas eu tinha na minha mente algo maior. Eu tinha na minha mente algo maior e houve um tempo em que eu era escasso e achava que aquilo ali era meu fim. Sinceramente, né? Aqui nunca muda e tal. O bairro que eu morava lá, as pessoas perguntavam para mim assim, como é que eu acho a sua casa? Eu falava assim, brincando, aonde os tiros cruzarem, ali é minha casa, porque tinha uma favela de um lado, uma outra favela de outro lado. Daí o cara tirava para cá, o outro tirava para lá. Então eles cruzava assim em cima da minha casa. Então eu falei, procura onde o tiro cruza. E é lá que é a minha casa. Mas quando a gente começa a entender, daí eu comecei a crescer, a buscar por desenvolvimento e comecei a entender que eu precisava ser próspero ali. Ver ali como uma bênção de Deus, embora era uma casa muito simples, mas era minha, né? Então já era minha. Então eu parei de reclamar da casa e comecei a profetizar a outra casa. Comecei a profetizar a outra vida, comecei a profetizar outro carro, mesmo vivendo numa aparente miséria. Porque existe a miséria definitiva, que é aquela que você abraça e vive o miserável, e aquela miséria que é uma aparência, que está apenas tentando te iludir. Então, 90% das misérias que você vê na sua vida são aparências, para tentar te persuadir para você cair na miséria real. Então, eu gostaria mesmo de que caísse uma ficha para você, que caso você esteja trabalhando em um local que você se sente que não é ali o seu local, eu já trabalhei em locais assim, eu vim de dono de escritório de contabilidade, que eu sou contador, para funcionário de escritório de contabilidade, né? Uma quebra muito grande. Depois de eu trabalhar como funcionário, depois de eu vender um escritório e trabalhar como funcionário, eu fui para trabalhar para uma empresa onde não era nem financeiro, não mexia mais com dinheiro, era estoque, mexia com a logística lá do estoque. Então eu ficava carregando caixas o dia inteiro. E eu sabia que aquele trabalho não era para mim. Eu tinha convicção que ali não era para mim, porque eu me preparei. Nada contra o trabalho, mas eu me preparei para mais. Então eu esperava mais. Mas naquele tempo, foi um tempo de aprendizado para mim. Foi um tempo de bênção que eu pude trazer recursos para minha casa. Mas uma vez meu patrão perguntou assim para mim, você está satisfeito com esse trabalho? Eu disse, não estou satisfeito. Então a sinceridade é muito importante. Então, e eu disse, assim que eu tiver uma oportunidade de crescimento, é claro que eu estarei buscando o melhor para mim. E foi o que eu fiz. Qual que foi a minha mudança de crescimento? Romper com a CLT. Foi o meu último trabalho, né? Então eu saí a partir daquilo ali, eu comecei a crescer, desenvolver e mudar a minha mente, em primeiro lugar, depois as minhas ações, né? Então eu comecei a florescer no barraquinho que eu estava. Eu comecei a me sentir próspero, comecei a trazer sentimentos de abundância, a mudar o meu termostato financeiro, porque eu ganhava um X, quando eu ganhava um pouquinho mais, baixava até eu ganhar o X, até que eu entendi que existe o tal do termostato financeiro que regula o quanto eu e você vamos ganhar. Mas quando a gente entende que Deus, ele tem um pensamento de altíssima vibração, prosperidade, abundância, riqueza, paz, e a gente fica falando ao contrário, a gente expele todo tipo de prosperidade na nossa vida. Mas quando a gente entende que mesmo que eu estou vivendo aquele momento, que eu sei que não é o que eu quero, e não é também o que Deus quer para mim, mas ele diz, acalma o seu coração aí, seja o melhor que você pode ser nesse emprego aí. Seja o melhor que você pode ser nesse bairro aí. E Gandhi dizia uma frase muito linda que diz assim, seja a mudança que você quer ver no mundo. Então, você não tem que mudar de mundo, você não tem que ir para a Lua, para Marte, para formar uma nova geração, uns novos terráqueos fora da Terra. Não, você tem que entender que nós estamos em um mundo caótico, cheio de problemas sociais, mas que você não necessariamente pode ser afetado, não necessariamente deve ser afetado por esses problemas. Você e eu precisamos ser a diferença que eu quero ver nesse mundo. Então seja a diferença que você quer ver aí no seu trabalho, seja a diferença que você quer ver na sua igreja. Olha, com relação à igreja, meu amigo, minha amiga, as pessoas que abrem um pouco a consciência, estão na igreja e tal, e aí de repente elas percebem que tem algumas coisas ali que não estão legal, né? Na igreja, eu estou falando de igreja, mas eu sou pastor, tá? As pessoas começam a ver erros na igreja e é porque elas começaram a despertar. E o que acontece? Elas falam o seguinte, cara, vou sair daqui, só tem pecador aqui.
E a pessoa acha que a igreja tem que ter santo, né? Santo tem que estar só no céu. E aí a pessoa diz assim, nossa, despertei minha consciência. A igreja não é nada daquilo que eu pensei, só tem tranqueira, só tem gente pecadora, só tem, né? E esquece que a igreja é isso mesmo, é um local de doentes querendo ser, precisando de saúde, é local de drogados tentando sair do vício, pecadores tentando parar de pecar, né? E buscando mais a Deus, estando em comunhão com Deus, né? E aí essa pessoa se desperta e fala assim, bom, agora eu vou, já que eu despertei, sou um desperto, e vou agora para o mundo, porque afinal de contas eu não preciso de igreja, não preciso de estar com meus irmãos. E isso nada mais é do que um egoísmo total. Imagina, você desperta com um monte de gente adormecida ao seu redor, em vez de você falar assim, poxa, eu despertei, eu vou ajudar o meu irmãozinho a despertar também, traz para ele aquele conceito que você aprendeu, traz para ele mudança de mentalidade, traz para ele empreendedorismo. Não, aí você despertou, o que você faz? Eu sou o santo, porque eu entendi que o cara ali não é. Então a pessoa acaba saindo da igreja, se afastando de Deus, porque descobriu que ela pode sim fazer a sua própria vida, pode co-criar a sua história. Mas isso para mim é um egoísmo total. Desculpa a você que de repente falou que saiu da igreja porque despertou. Não, se você despertou, você tem que continuar onde você está, para que você floresça ali, seja a diferença ali e traga mais gente para você, com você. Né? Eu me considero um pastor desperto, um pastor que tem uma mente desperta, mas eu não, em momento algum, eu vou ser desperto e ficar sozinho, falando, o povo lá da igreja, tudo ignorante, tudo mente fechada. Bom, se eu sou um pastor, se eu estou despertando para questões, para a realidade quântica, para as questões do mundo extrafísico, que a Bíblia tem bases fortíssimas nisso, e agora eu despertei e saí da igreja, não, agora as pessoas que são minhas ovelhas, que são meus discípulos, eu trago Bíblia para elas, vida com Deus, e também eu ensino um pouquinho, ó, tem aqui alguma coisa que você pode aplicar na sua vida como um todo, para que você prospere, para que você enriqueça, para que você tenha paz, prosperidade, além da salvação. Né? A salvação em Cristo é gratuita, você tem que aceitar Jesus como seu único, suficiente Salvador, pronto, está salvo. Mas a prosperidade, a abundância, a riqueza e a vida abundante que Ele prometeu, é preciso se conectar com isso, entende? É preciso entender que você tem que se elevar a nível de vibrações e frequências para se conectar com aquilo que Deus disse que nós podemos pegar lá no mundo extrafísico. Eu aproveitei aqui que eu estou aqui esperando a minha filha ali, e como é um dia de gravar vídeos, hoje eu estou gravando fora do estúdio. Eu espero que esse vídeo tenha alcançado a sua vida. Diz aqui nos comentários que fichas caíram, e claro, se você quiser um passo a mais, dar um passo a mais, venha para a mentoria O Despertar, ok? Os links estão aqui na descrição. Bom, eu sou o Hermano e eu te vejo no próximo vídeo. Até lá!